meus alunos, olá minhas alunas, concursandos e concursandas de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de exercícios de Direito Previdenciário, somente aqui no Focus Concursos. Eu sou o professor Guilherme Biasotto e analisaremos mais uma lista de questões, mais uma aula de capacitação e, o que é mais importante, nivelamento do seu conhecimento e, é óbvio, para simularmos a sua prova, simularmos como que está o seu conhecimento em direito previdenciário. Muito lindo, coisa muito boa! Vamos que vamos, de olho na tela e vem comigo. Mais uma questão. Tá bonito, tá favorável. Ó, com base nas legislações que regem as políticas de saúde, de assistência social e previdência social, julgue o item a seguir, considerando as siglas penais, que é Política Nacional de Assistência Social, SUAS, que é Sistema Único de Assistência Social, e LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social, tá? Vamos lá. Brasileiro, olha aqui, ó, deixa eu limpar aqui. Brasileiro civil que reside e trabalha no exterior, então ele está lá no exterior, isso é muito importante, para o organismo internacional, do qual o Brasil é membro efetivo, é segurado obrigatório. Até aqui tá perfeito. Da Previdência Social. Até aqui tá top. Tá coisa muito linda. Aí ele continua. Na condição de empregado, desde que não seja assegurado na legislação do país de domicílio. Ótima questão. E digo mais, essa questão aqui não está indagando em nada sobre a legislação da assistência social. Está indagando sobre a legislação da Previdência Social. E, mais precisamente, está indagando sobre o regime geral de Previdência Social. E, mais precisamente, está indagando sobre segurados, que é um dos beneficiários do regime geral. Olha como é que você aprende a buscar a informação no seu cérebro. Olha como é que é. Primeiro, ó, previdência. Quando ele fala segurado, só pode ser a previdência. Não é assistência e não é saúde. Tá? Aí da previdência, qual o plano previdenciário que ele está tratando lá? Qual é o plano previdenciário? O plano previdenciário é o regime geral de Previdência Social. Aí dentro do regime geral de Previdência Social, nós temos beneficiários e benefícios. Quais são os beneficiários? Segurados e dependentes. Quais são os benefícios? Não, quais são as prestações? Serviços e benefícios. Aí aqui, ele está querendo saber sobre os segurados. Aí, nós temos dois tipos de segurados. Porque ele fala lá na questão, segurado obrigatório da Previdência na condição de... Aí temos segurados obrigatórios e segurados facultativos. Segurados obrigatórios são pessoas que exercem atividade remunerada, que trabalham. Segurados facultativos não exercem atividade remunerada. Não tem o fato gerador da filiação obrigatória e automática à Previdência Social. Se não tem o fato gerador é porque não exerce atividade remunerada, não trabalha. Então estamos falando dos segurados obrigatórios. Aí, olha só. Então, ó, lá no direito previdenciário são 4 assuntos. Seguridade, previdência, assistência e saúde. São 4 assuntos. Aí, nós selecionamos um, previdência. Aí da previdência você tem regime geral, regime próprio e previdência complementar. Já sabemos que é o regime geral. Dentro do regime geral você tem beneficiários e prestações. Já sabemos que é um dos beneficiários, segurados. Dentro dos segurados temos obrigatórios e facultativos. Já sabemos que são obrigatórios. Aí quais são os segurados obrigatórios? Aí nós temos, ó, os empregados, os domésticos, os contribuintes individuais, os trabalhadores avulsos e os segurados especiais. Beleza? Ele está se referindo a esse daqui.
Ele está dizendo que o brasileiro que trabalha lá no exterior para o organismo internacional, ele é segurado obrigatório na categoria empregado. Tá certo isso? Não, não tá certo isso, eu vou te explicar o porquê. Olha aqui, ó. Quando tratamos de organismos oficiais internacionais, nós temos o seguinte, olha aqui, ó. O brasileiro, ele pode trabalhar para o organismo internacional no Brasil ou no exterior. Beleza? Se o brasileiro trabalhar para o organismo internacional aqui no Brasil, eu não tenho dúvida nenhuma. Ele é empregado e ponto final. Ok? Ele vai ser empregado. Por quê? Porque ele está no Brasil. Então ele segue a legislação brasileira, principalmente a legislação trabalhista brasileira. Acabou. Então não tenho dúvida nenhuma. Se estiver no exterior, que é exatamente essa questão, se estiver no exterior, temos duas possibilidades. Quais são? Se o brasileiro trabalha para o Brasil, se ele está lá no exterior trabalhando para o Brasil, dentro do organismo internacional, ou se ele está trabalhando para o organismo internacional. Aí olha aqui, ó, se ele estiver lá no exterior trabalhando para o Brasil dentro do organismo internacional, então ele é empregado. Por quê? Porque ele está lá representando os interesses do nosso país. Então ele tem um vínculo com o nosso país. E quem tem vínculo é empregado. Agora, se ele está lá no exterior, trabalhando para o organismo internacional, mesmo que o Brasil seja membro efetivo, não me interessa. Mas ele está trabalhando para os nossos interesses ou para os interesses do organismo internacional? Do organismo internacional. Então ele será assegurado obrigatório na categoria contribuinte individual. Então, por esse esquema aqui, você olhando para esse esquema, você chega à conclusão de que o primeiro item, ele está errado. Show de bola? Coisa muito linda. Próximo. Olha aqui, ó. E esse aqui é muito bom. Por que ele está errado? Deixa eu voltar aqui. Por que ele está errado? Ó, não é empregado. Na realidade, será contribuinte individual. É o único erro da questão, tá? Voltando aqui. Então vai, ó. Oficial de cartório tomou posse em 2010. Não é remunerado pelo poder público, mas ele é remunerado por taxas e emolumentos. E mantém em sua estrutura administrativa do cartório funcionários escreventes que lhes prestam serviços. Então, ó, funcionários escreventes que lhe prestam serviços. Então, peraí. Então, esse oficial de cartório, ele é contribuinte individual. Por que ele é contribuinte individual? Ele é trabalhador autônomo, gente. Ele não ganha do governo. Ele presta concurso público e ele tem vários nomes, tá? Você pode chamar de tabelião, dono de cartório, notário público, oficial de cartório, o nome que você queira dar. Quem é o dono daquele cartório? Olha, aquele cara. E para ser dono de cartório, desde 1988, somente mediante concurso público de provas ou concurso público de provas e títulos. Beleza? Então ele presta o concurso público, aí ele é nomeado e toma posse como dono do cartório. Aí o seguinte, o governo não vai pagar nada para ele. Ele vai ter que montar toda a estrutura do cartório. Ele vai ter que alugar um imóvel, ou construir um imóvel, ou comprar um imóvel. Aí o problema é dele. Ele tem 30 dias para colocar o cartório em funcionamento. E ele vai ter que contratar pessoas para trabalhar para ele. Então, peraí. Quando o contribuinte individual, ele contrata pessoas para lhe prestar serviço, o que vai acontecer? Ele vai ser equiparado
a uma empresa. Então ele vai ser equiparado a uma empresa. Por mais que ele não tenha CNPJ, por mais que seja uma pessoa física, uma pessoa natural, ele vai se equiparar a uma empresa para fins previdenciários. Então, além da contribuição dele como segurado, como contribuinte individual, ele vai ter que contribuir também como uma empresa. Vai ter que contribuir sobre a folha de pagamento, sobre o faturamento, sobre o lucro. Então, numa mesma pessoa, nós temos reunidos duas categorias. Uma categoria como segurado e outra categoria como empresa, porque ele contrata alguém para lhe prestar serviço. Então, ele se equipara a uma empresa conforme o artigo 12 do Decreto 3048 de 99. Show de bola? Então, vamos lá. Olha aqui, ó, segurado facultativo ele não é, porque ele trabalha. Segurado obrigatório é, contribuinte individual é, sendo equiparado a uma empresa. Perfeito, gabarito B. C, segurado obrigatório é, na qualidade de empregado, não. Sendo equiparado a uma empresa, tudo bem. Letra C, segurado obrigatório ele é, na qualidade de avulso, tá errado. E não possui responsabilidade. Possui responsabilidade, sim, tá errado. Segurado obrigatório ele é, contribuinte individual ele é, e não possui responsabilidade. Possui sim, tá errado. Show de bola? Então, muito cuidado com relação a esse ponto. Ok, meus amores? Top de linha? Show de bola? Então, vamos que vamos. Continuando. Olha aqui, ó. Próximo. João é casado com Ana desde janeiro de 2018. É segurado do regime geral de previdência social desde 89, na qualidade de contribuinte individual. Ele pretende solicitar em julho de 2019, dia de seu aniversário de 50 anos de idade, sua aposentadoria por tempo de contribuição. Aqui essa questão está desatualizada. Não fuma maconha. Olha aqui, ó, julho de 2019, anterior à reforma previdenciária. Pode acontecer? Pode acontecer. Então não tem nada de desatualização. Ele está indagando a legislação previdenciária anterior à reforma previdenciária, ok? Antes da reforma previdenciária, tínhamos sim aposentadoria por tempo de contribuição. Então vamos lá. Olha aqui, ó. João é contribuinte individual e ele tem 50 anos de idade. 50 anos de idade. E de 89 a 2019, ó, 99, 2009, 2019, 30 anos. Então, ó, 30 anos de tempo de contribuição. Meus amores, o João, hoje, ele não tem os requisitos para aposentadoria programada. Quais são os requisitos da aposentadoria programada? 65 anos e 20 anos de tempo de contribuição para o homem. 62 anos e 15 anos de tempo de contribuição para a mulher. Então, o João, ele não tem os requisitos para aposentadoria programada hoje. E ele não tinha os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição, porque a aposentadoria por tempo de contribuição, ele tinha que ter pelo menos 35 anos de tempo de contribuição, então não tem nada. E outro detalhe, a cônjuge dele, que é a Ana, a cônjuge dele é dependente sim, mas ele tem menos de 2 anos de casado. Ou seja, Ana vai ter direito, Ana é dependente dele? É. Ela pode receber a pensão por morte ou auxílio reclusão? Pode. Mas não será aplicada a tabela, porque não cumpre com um dos requisitos de aplicação da tabela, que é o segurado estar casado ou em união estável há pelo menos 2 anos e ter pelo menos 18 contribuições mensais. As 18 contribuições mensais ele tem, mas ele não cumpre o segundo requisito, que é estar casado ou em união estável há pelo menos 2 anos. Então não se aplicaria a tabela a ela. Ela receberia o benefício, mas por apenas 4 meses. Aí ele fala, João é contribuinte individual, ok? O próprio enunciado fala, tá aqui, ó. E é segurado facultativo. A questão ridícula, tá completamente errada. Fechou? Vamos lá. Os irmãos Fátima e Ronaldo, plenamente capazes e sem nenhuma deficiência de qualquer parâmetro, né, físico, intelectual, mental, ou seja,
Fátima e Ronaldo não são inválidos, porque a invalidez é deficiência física, e não são interditados, porque a interdição é deficiência mental e intelectual. Então, não tem deficiência de nenhum aspecto. Possuem as seguintes características. Ambos são de baixa renda. Fátima tem 30 anos e Ronaldo tem 35. Beleza. Ou seja, são bem adultos. Fátima não tem renda própria, dedica-se exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito da sua residência. Ou seja, Fátima é dona de casa e Ronaldo é trabalhador avulso. Beleza? Ronaldo poderá contribuir para a Previdência com a alíquota de 5% sobre o limite mínimo do salário de contribuição. Espera aí. Qual é o limite mínimo do salário de contribuição? Um salário mínimo. Então a questão está dizendo que o Ronaldo, que é trabalhador avulso, pode contribuir com 5% sobre o salário mínimo. Tá certo isso, meus amores? Está completamente errado. Espera aí, olha aqui, ó. Olha para mim, presta atenção. Olha aqui, ó. Gente, olha aqui, custeio da Seguridade Social. Custeio, tá? E bem simples, bem básico. Como é que é o custeio da Seguridade Social? Ó, olha aqui, ó. Contribuição dos segurados. Então, olha aqui, ó. Vamos lá. 1, 2, 3. Empregado, doméstico e trabalhador avulso, de um lado. Contribuinte individual e segurado facultativo, de outro. E o segurado especial e o produtor rural, pessoa física. Beleza? Empregado doméstico e avulso. 7,5, 9, 12 e 14% sobre o quê? Sobre o salário de contribuição. Contribuinte individual e segurado facultativo, 20%. 20% sobre o salário de contribuição. 20% sobre o salário de contribuição. E o segurado especial, 1,3% sobre a receita bruta da comercialização da produção rural. Pronto. Gente, se você souber essa tabelinha aqui básica, pronto, você já vê que está errado. Lembrando que, no caso do contribuinte individual e do segurado facultativo, dentro do regime simplificado, o que vai acontecer? Olha aqui, ó, pode cair para 11% ou 5% sobre o salário mínimo. Quem é que pode recolher 5% sobre o salário mínimo? O MEI ou o dono ou a dona de casa de baixa renda. Então, nesse caso aqui, quem poderia contribuir 5% sobre o salário mínimo não seria o Ronaldo, mas sim a Fátima. Porque a Fátima é segurada facultativa e é de baixa renda. Beleza? Ok? Próximo de novo, ó. O valor da contribuição de Fátima para a Previdência deve corresponder a 5% do mínimo do salário de contribuição. Essa questão aqui, ó, olha só, vimos anteriormente, ó. Fátima não pode? Olha aqui, ó. Fátima não é segurada facultativa como dona de casa e não é de baixa renda. Então ela pode contribuir 5% sobre o salário mínimo. Pode ou não pode? Então essa questão aqui, ela está errada de novo. Por quê? O erro está aqui, ó. Peraí, gente, a Fátima não é obrigada a recolher no regime simplificado. Ela não é obrigada. Ela recolhe se ela quiser. Então, o grande erro na questão, olha o cuidado que você tem que ter. O grande erro da questão é o verbo dever, não é uma obrigação. Ela recolhe no regime simplificado se ela quiser. Então, está errado esse item. Então, duas questões muito boas para trabalharmos, tá?
Continuando, questão boa essa daqui. Jorge, na qualidade de contribuinte individual, vinha contribuindo até o início do cumprimento de pena de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado, não tendo feito mais contribuições. Jorge manterá a qualidade de segurado, independentemente de contribuições, até 12 meses após o livramento. Pessoal, preste atenção aqui, ó. O que ele está indagando nessa questão? Ele está indagando nessa questão período de graça. E o período de graça, meus amores, está previsto no artigo 13 do decreto 3048 de 99, lá no artigo 13. Aí, o que você tem que observar sobre o período de graça é o seguinte, olha aqui, ó. O que você tem que observar? Qual era a situação daquele segurado quando parou de contribuir? Quando parou de contribuir. Então preste atenção. Quando a pessoa para de contribuir, é isso que você tem que buscar. É essa informação que você tem que buscar. Quando ela para de contribuir, qual era a situação dela? No caso de Jorge, a situação dele é como preso. E o preso, meus amores, tem um período de graça. Se ele quiser, o período de graça não é obrigatório, ele usa se quiser. O período de graça do preso dura todo o período de cumprimento de pena e mais 12 meses após o livramento. Ok? Beleza? Então, se o segurado quiser, ele pode permanecer sem contribuir durante todo o período de cumprimento de pena e mais 12 meses após o livramento. Portanto, essa questão aqui, ela está perfeita, top de linha, período de graça, artigo 13 do decreto 3048 de 99. Próximo, olha aqui, ó. O reconhecimento da perda da qualidade de segurado do Jorge ocorrerá no dia seguinte ao do vencimento da contribuição de contribuinte individual relativo ao mês imediatamente posterior ao término do prazo de 12 meses após o livramento. Calma, olha aqui, ó. Isso daqui é o período de graça, não é? É. Aí olha aqui, ó. Quando que o segurado perde a qualidade? Perda da qualidade de segurado. Quando ele perde a qualidade de segurado? Olha aqui, ó. Macete. No segundo mês, após o término do período de graça. Do período de graça. No segundo mês após o término do período de graça. Então, peraí, vamos lá, vamos trabalhar aqui. 12 meses após o livramento. Vamos imaginar que Jorge foi libertado em março de 2020. Então, ele pode ficar sem contribuir, se ele quiser, até março de 2021. Beleza? Beleza. Aí a competência abriu, ele tem que contribuir, porque já acabou o período de graça, ok? E quando que é o vencimento da competência abriu? No caso do contribuinte individual, até o dia 15 do mês seguinte. Então, Jorge, ele tem até o dia 15 de maio para recolher a competência abril. Aí, se ele não recolhe a competência abril, no dia 16 de maio, que é o dia seguinte ao vencimento da contribuição dele. Qual a contribuição dele? Abril, né? Abril é o mês posterior ao término do período de graça. Período de graça dele de março de 2020 a março de 2021. Mês seguinte ao término, abril. Então, a competência abril ele tem que contribuir. Quando que é o vencimento da competência abril? Até o dia 15 de maio. Aí, se ele não recolher, no dia 16 de maio, ele perde a qualidade de segurado. Ou seja, no segundo mês. Terminou o período de graça em março, abril,
maio. Em maio que ele vai perder a qualidade segurada. Terminou o período de graça em agosto, setembro, outubro, perde a qualidade segurada. Terminou o período de... Não me importa qual é o período de graça. Se o período de graça é de 3 meses, 6 meses, 12 meses, 24 meses, 36 meses, não importa. Período de graça terminou em fevereiro. Março, abril. Em abril, perde a qualidade segurada. O período de graça terminou em julho. Agosto, setembro. Em setembro, perde a qualidade segurada. Entenderam isso? Não me importa qual é o segurado e não me importa qual é o período de graça. Terminou o período de graça, a perda da qualidade segurada é no segundo mês após o término do período de graça. Ficou claro isso? Então, meus amores, essa questão aqui, ela está perfeita. Ok? Próxima. De novo, irmãos Fátima e Ronaldo. Olha aqui, ó. Fátima e Ronaldo não preenchem os requisitos para serem dependentes previdenciários entre si. Meus amores, olha aqui, ó. Fátima, ela tem 30 anos de idade. E Ronaldo tem 35 anos de idade. E não são inválidos ou interditados. Então, realmente, isso aqui está certo. Gente, para que o irmão seja dependente do segurado, ele tem que comprovar a dependência econômica através de uma prova material contemporânea, ou seja, através de um documento produzido nos últimos 24 meses. Então, prova material contemporânea, e o irmão tem que ser menor de 21 anos e não emancipado, ou inválido de qualquer idade, ou interditado de qualquer idade. Gente, Fátima e Ronaldo não preenchem nenhum desses requisitos. Além do fato de serem irmãos, eles não preenchem nenhum desses requisitos. Então, realmente, um não é dependente do outro. Questão perfeita. Deu para entender? Próxima. Antônio, 63 anos de idade, empregado, havia 10 anos em uma empresa, compareceu a um serviço de emergência de um hospital público queixando-se de fortes dores de cabeça. Após o primeiro atendimento médico, ele foi encaminhado para internação sem previsão de alta para investigação da causa das dores. Antônio é casado com Maria, de 45 anos de idade, com a qual tem 2 filhos menores de idade. Maria é desempregada e nunca contribuiu para a Previdência, ou seja, Maria não é segurada do INSS. Apreensiva pela possibilidade de Antônio não poder retornar ao trabalho, Maria buscou orientação no serviço social do hospital a respeito dos direitos de Antônio e dos meios de exercê-lo. Então, Antônio, olha aqui, ó. Antônio é segurado do regime geral na categoria de empregado. Ele possui, olha aqui, ó, 3 dependentes. 3 dependentes. Quem são esses 3 dependentes? A cônjuge dele, que é Maria. Maria é cônjuge dele. E 2 filhos menores. Quando ele fala menores, menor de 18 anos, tá? Menor de idade, menor de 18 anos. Então vamos lá. Por ser empregado, seletista, Antônio é necessariamente segurado da Previdência Social. E por isso, sua esposa é beneficiária. Meus amores, pelo amor de Deus, a questão é perfeita. A esposa dele é dependente dele. Ó, quem são os beneficiários? Quem são os beneficiários do regime geral? Quem são? Olha aqui, ó. Os beneficiários são segurados e dependentes. Maria é dependente de Antônio? É. Então ela é beneficiária, gabarito perfeito. De novo a mesma situação. Aí olha aqui, ó. Para fins previdenciários, a dependência econômica de Maria e de seus filhos deve ser comprovada. Opa, tá errado o item. Por quê? Não deve ser comprovada. Dependentes de primeira classe, que são cônjuge ou companheiro e filhos, cônjuge, companheiro e filhos,
a dependência econômica é presumida, não precisa ser comprovada. Então tá errado o item. Show de bola? Coisa muito linda. Então, duas questões sobre dependentes, bem básicas as questões sobre dependentes. Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula do curso de exercícios. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.